começamos agora a nossa cerimônia a nossa sessão, né, na verdade, de encerramento do 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde. Para iniciar, a comissão organizadora gostaria de compartilhar algumas informações com o público sobre como foi o Congresso até aqui, esses 4 dias. Então, são um resumo, né, do que foi esse 4º Congresso. Nós recebemos 1.383 inscrições, né, previamente, e desses, 1.144 acessaram nosso ambiente virtual, então, que compareceram, né, ao Congresso, em algum momento, né, desses 4 dias. Em relação aos trabalhos, recebemos 1.251 resumos expandidos. Foram aprovados 1.062, inscritos, né, ou seja, dos 1.062 trabalhos aprovados, 903 trabalhos, os autores confirmaram a participação no Congresso, e desses 903, nós recebemos 882 apresentações, né, os arquivos com as apresentações, sendo 294 apresentações de comunicação oral e 588 apresentações para sessões assíncronas. E das 294 apresentações de comunicação oral, compareceram ao Congresso 290 trabalhos, né, 290 autores. Então, tivemos apenas 4 faltas nesses dias de Congresso. Como mencionei inicialmente, 1.144 congressistas acessaram, né, o ambiente virtual. Desses 1.144, 714 congressistas acessaram o espaço de sessões assíncronas e fizeram a postagem de 258 comentários. Das 79 sessões assíncronas, 68 receberam ao menos um comentário. Tá? Então, isso também é uma informação sobre também o quanto que houve de interação nesta modalidade, que é uma modalidade nova, uma modalidade pensada a partir desse formato virtual. Então, acho que isso resume, né, como foi o Congresso. Como, né, secretário executivo, antes de passar para o Tanaka, né, preciso aqui compartilhar, né, agradecer, né, muito a equipe da Secretaria Executiva da Abrasco, que também, né, apoiou o trabalho, né, que a gente realizou, a Daiana Rosa, secretária executiva de equipe, associados, livraria, área financeira, administrativa, e também os nossos prestadores de serviço, né, a Método Eventos e a empresa XR2, a empresa de equipamentos que desenvolveu a nossa plataforma, que também foram essenciais para o sucesso do Congresso. Então, feita essa observação, queria então já passar imediatamente para o Tanaka. Ok. Boa tarde a todos e todas. Com enorme prazer e honra que estamos nessa sessão de encerramento e que coube a mim falar sobre a menção honrosa. Acho que, do ponto de vista geral, quero recuperar um pouco do processo que ocorreu antes, durante e até esse momento, para que pudéssemos estar aqui apresentando a menção honrosa. Acho que, desde o início, a ideia básica é que esse congresso pudesse estar trabalhando com resumos expandidos, de tal maneira que a gente pudesse, de alguma maneira, identificar pontos de vista, instrumentos, estratégias que nos auxiliassem não só para entender o momento atual, com todo o acúmulo que houve durante todo esse tempo de trabalho na Comissão de Política, Planejamento e Gestão, mas também que nos pudesse ajudar a construir os próximos passos.
com a expectativa de que a ideia neste encerramento não é terminar alguma coisa, mas é começar uma outra etapa, tanto para a Brasco como para a Comissão de Política, Planejamento e Gestão. Por isso, a gente fez para esta proposta do Prêmio Ézio Cordeiro, e que na qual nós estamos colocando como menção honrosa trabalhos que puderam, durante toda a parte preparatória, ser analisada pela comissão científica, através dos seus diferentes eixos temáticos, para tentar entender qual era o conteúdo que estava sendo apresentado naqueles documentos, e pudessem, de alguma maneira, poder ser identificado com um potencial que nos ajudasse a não só entender a situação atual com o trabalho, desde o ponto de vista do desenho científico, mas principalmente do objeto que está sendo colocado, e também pudesse nos ajudar a tentar entender como é que isso nos ajudaria a compreender o presente, mas desenhar o futuro. Desta maneira, foi feita uma primeira pré-indicação do potencial desses trabalhos, que na comunicação coordenada, que foi sumamente importante a participação de todos os membros da comissão científica no Congresso, foi possível analisar qual seriam os detalhes, a compreensão e a abrangência do que estava sendo apresentado. E, a partir de critérios, do ponto de vista geral, qualitativos, pautado no conhecimento de cada um dos membros da comissão científica, visou-se identificar 3 grandes dimensões dos trabalhos que nos pareceram que seriam úteis como uma contribuição desse congresso para a área de política, planejamento e gestão, não só para a Brasco, mas para fortalecimento do SUS. E aí analisamos que seria importante que elas pudessem, de algum modo, tentar identificar como os desafios do SUS estavam sendo enfrentados no momento atual, com potencial de sustentabilidade e capacidade de fortalecimento ao SUS. A segunda dimensão foi quais alternativas inovadoras, sejam elas que tinham sido pensadas anteriormente ou tão inovadoras que nós não havíamos pensado até agora, que poderia ter o potencial de descortinar caminhos e formas alternativas para a gente fortalecer não só o campo, mas fortalecer o SUS como um processo civilizatório. E a outra dimensão é quais coisas no futuro que tenham sido desenhadas como cenários possíveis, seja porque elas sejam favoráveis, ou seja porque elas sejam desfavoráveis, e, consequentemente, necessitarão identificação de estratégias e mecanismos e instrumentos que nos permitam enfrentar as dificuldades e fortalecer as facilidades que possam ajudar a construir no futuro um campo da política, planejamento e gestão mais fortalecida, robusta, concreta, inclusiva e que possa ser disseminado para a sociedade civil como um compromisso da Brasco para esse enfrentamento desta crise. Foi com estes critérios, estes passos, é que vamos passar agora a apresentar para vocês, de uma modo talvez mais rápida, mas com possibilidade de identificação, quais foram essas menções, que nós as dividimos, e peço que Marcos possa ir passando os slides para nós. Primeiro, os itens os trabalhos que são novos desafios do SUS. Vamos em frente? Por favor. Análise das ações de saúde mental implementadas pelo governo federal no contexto da pandemia da Covid-19. Próximo. Os desafios da regionalização como estratégia de organização da rede de ações e serviços do sistema de saúde. A experiência da Bahia. Próximo. Um olhar sobre a regionalização no acesso ao tratamento do câncer de mama em uma região de saúde em uma capital brasileira. Próximo. Curadoria em saúde no SUS. A experiência da extensão na sistematização de práticas na Paraíba. Próximo. Avaliação da estrutura e articulação da rede de atenção psicossocial de um município do sudoeste da Bahia. Próximo.
Saúde e migrações, demandas e perspectivas na formação em saúde. Próximo. Estado e função pública, os vínculos dos trabalhadores de saúde. Investigações PPSUS em atenção hospitalar, apontamentos sobre arranjos tecnológicos para a gestão do cuidado e de leitos em hospital de urgência. Colaboração interprofissional no cuidado em saúde mental, entre equipes NASF, AB e ESF, um estudo de caso. Práticas e ações de saúde organizadas pelo MST no período 1981-2014. Programa Estadual de Atenção Domiciliar da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a perspectiva da gestão. Isto correspondente a 11 trabalhos dos trabalhos aqui apresentados nas comissões coordenadas. A segunda dimensão foi a alternativa de implementação. Plano de ação de enfrentamento à situação de surto do Covid-19 em unidades prisionais. Propriedade intelectual e o complexo econômico-industrial da saúde, desarticulação de um projeto de desenvolvimento social e econômico do Brasil. Desenvolvimento e construção participativa de um roteiro de apoio e ação para processos formativos em saúde mental para atenção básica. Implantação de serviços de teleassistência em resposta à pandemia de Covid-19 em Pernambuco. Relato de experiência. Grupos focais e hermenêuticos, resultados de pré-implantação de um núcleo de assistência psicoanalítica para pessoas expostas à violência. A regulação do acesso à atenção especializada no município do Rio de Janeiro a partir de médicos reguladores na APS. Cuidado interdisciplinar, impacto na prevalência de eventos adversos em um hospital de grande porte. Gestão do trabalho e da educação em saúde no enfrentamento da Covid-19 em um hospital de referência no estado da Paraíba. Educação em saúde e pandemia da Covid-19, potencialidades e limitações de atividades formativas à distância na educação primária à saúde. Essa com um conjunto de 10 propostas de alternativas. Agora temos a proposta de mudança de estratégia para o futuro próximo. O programa Previne Brasil e as mudanças no financiamento da atenção básica da saúde, do subfinanciamento ao desfinanciamento. Saúde indígena potiguara. Estimación del costo en la planificación de servicios de salud basada en redes de atención y en un modelo de APS para la Guatemala. Caracterização das medidas governamentais, nacionais e estaduais voltadas para a saúde mental no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Caracterização das medidas e ações para o enfrentamento da pandemia Covid-19 documental na esfera nacional e nos estados. A resposta articulada à epidemia da Covid-19 em Pernambuco, o caso das redes solidárias em defesa da vida. Adoecimento e condições de trabalho entre profissionais de um serviço de atenção primária à saúde indígena no Brasil. A comunicação das entidades titulares do Conselho Nacional de Saúde, entre assimetrias institucionais e capacidades intrínsecas na produção de informação alternativa. O gasto público e a sua eficiência como determinantes das desigualdades municipais em saúde. Trabalho, configurações contemporâneas e reconfigurações subjetivas, profissionais médicos no Brasil e Portugal. Comporta aqui 9 projetos, e isto permite dizer que temos pela frente pelo menos 29 alternativas, inícios e propostas que possam caminhar, de alguma maneira, abrindo novas frentes de trabalho, de pesquisa e novos conhecimentos no campo da política, planejamento e gestão, que possa, de alguma maneira, fortalecer o nosso campo, fortalecer a Abrasco
e permitir que a nossa contribuição para as gestões públicas, para as políticas públicas, possam expandir, incrementar e poder dar respostas tanto para os desafios, como criar novas alternativas, como criar para o futuro algo que no momento não temos pensado, mas será importante para o fortalecimento do SUS como processo civilizatório. Muito obrigado a todos. Quero agradecer nesse momento à Secretaria Executiva da Abrasco, a todos que apoiaram a nós nesse congresso e agradecer a todos os participantes que tornaram possível, factível, dinâmico, interessante, inovador, que nos trouxe não só a capacidade de poder entender a situação atual, como terá nos permitido criar espaço para os nossos próximos de construção do fortalecimento de nossa área. Obrigado e um bom trabalho a todos. Muito obrigado, Passo a palavra para a Rosana. Muito obrigado, Tanaka. Então, já passo imediatamente para a Rosana. Boa tarde, então, a todos e a todas. Estamos cansados, mas felizes, né? Porque a gente passou todos esses dias com muita intensidade e com essa sensação de que conseguimos estar juntos. Eu só quero fazer uma fala muito breve de agradecimento. Quero começar agradecendo aos membros da comissão científica. Como eu disse na abertura, nós tivemos quase 80 pesquisadores do Brasil inteiro, muito envolvidos com o trabalho da comissão científica. Isso trouxe uma qualidade diferente, né? A avaliação dos trabalhos e o engajamento dessas pessoas nas comunicações coordenadas, e isto foi percebido pelos participantes do Congresso, tive vários retornos nesse sentido. Então, é uma comissão científica que trabalhou para além do que é habitual nas comissões científicas, e por isso eu quero deixar aqui minha gratidão especial. Eu quero fazer um agradecimento pessoal e especial para duas pessoas. Primeiro, para a Gulnar, nossa presidenta da Abrasco, por a confiança que ela teve em que a gente ia ser capaz de levar à frente esse primeiro congresso virtual, em um momento que a gente nunca tinha experimentado esse formato, e acho que ela foi muito... apoiou todas as atividades da nossa comissão, então quero deixar meu sincero agradecimento, Gulnar, a seu apoio. E eu quero deixar também meu sincero agradecimento ao apoio do Dada, né, do Eduardo Levkovitz, porque ele era o coordenador da Comissão de Política, Planejamento e Gestão, e no momento que ele teve alguns problemas de saúde, precisou se afastar da condução, ele que propôs meu nome, ele que achou que eu poderia ajudar a tocar esse processo, então, queria agradecer muito a confiança do Dada naquele momento. É importantíssimo também a gente agradecer a equipe técnica. A gente teve um congresso tecnicamente muito bom, né? Então, a nossa grande equipe técnica aí para manter toda essa infraestrutura. Hoje eu consegui mandar umas fotos do backstage para a comissão científica. Foi muito bonito ver a quantidade de telas e de gente que tinha trabalhando. Também nossa equipe de imprensa, que foi muito envolvida, muito engajada, a comunicação foi muito boa, e a completa secretaria executiva que trabalhou também muito próximo da gente. Então, nossa gratidão à equipe da Abrasco e à equipe da empresa. E é importante também a gente contar para que algumas pessoas não devem saber, mas a gente contou com 28 alunos, né? Que foram os monitores das salas, e esse trabalho também foi muito elogiado, porque eles ajudaram a trazer as comunicações do chat, cuidaram das coisas, então foram voluntários, não receberam nada para fazer isso, 28 pessoas que trabalharam muito próximo, né, da equipe técnica, nossa gratidão também a eles. E dizer assim, da minha convicção, da valorização do processo participativo, né? Quando eu disse no dia da abertura que a gente tinha pensado na comissão científica de que as comunicações coordenadas deviam ser a espinha dorsal do Congresso, né, a estrutura, eu acho que no comentário agora do Tanaka e nas menções honrosas que a gente conseguiu distribuir, fica claro que isto abriu alguns caminhos, abriu a possibilidade de que alguns trabalhos novos, de que alguns pesquisadores mais novos pudessem aparecer, e isso é também para todos nós da Comissão Científica motivo de grande orgulho.
sensação de trabalho feito, é uma sensação muito boa, e a gente preparou também pela comissão científica e queria trazer aqui para que fosse aprovado, enfim, pelos todos os congressistas, uma carta, né? Uma carta que é uma tradição de nossos congressos, fechar com uma carta do Congresso à sociedade. E eu pediria, então, ao Tiago a gentileza de fazer a leitura dessa carta. Muito obrigado a todos. Uma carta de esperança no futuro. O momento atual é trágico para o Brasil. Certamente esta carta será lida no futuro e nos cabe agora escrever o que vivenciamos. Esta é uma carta com vontade de refundar nossos anseios e necessidades. Dói física e mentalmente viver no Brasil de 2021. Os nossos heróis vestem jalecos. Não empunham armas, mas o conhecimento, a força do cuidado e da ciência. Estão à beira da exaustão. Vários já ultrapassaram esse limite. A solidariedade, o respeito à vida e à cidadania enfrentam a crueldade e a perversidade que estão nos impondo uma agenda de morte. Como chegamos até aqui? Os serviços públicos e o Sistema Único de Saúde no Brasil foram severamente enfraquecidos por quase uma década de austeridade e cortes orçamentários, uma política econômica para poucos. A escassez de pessoal, o subfinanciamento, o desfinanciamento com a Emenda Constitucional 95 e a inadequação dos recursos significaram que, muito antes da pandemia, a saúde pública e os cuidados de longo prazo já estavam limitados. Quando a primeira onda atingiu o país em abril de 2020, o SUS ficou sobrecarregado e muitas mortes evitáveis passaram a ocorrer. Com a evolução da pandemia, tornaram-se ainda mais evidentes as dificuldades da saúde no Brasil. Em todos os níveis, do local ao nacional, o sistema público sofreu nítido estresse e esgarçamento causados pela grande demanda e pelo pouco investimento. Apesar de tudo, sem o SUS, viveríamos o caos e a barbárie em seu estado mais bruto. Por isso, é premente compreender que a pandemia escancarou nossas diversas desigualdades e nos apontou erros por corrigir. O SUS não é mais um sonho. É um sistema forte, resiliente e superior a governos. É a realidade que contribuímos para construir e enraizar na sociedade brasileira. A defesa do SUS nesse período tornou-se indissociável de agendas essenciais, a defesa da democracia e da Constituição, dos direitos, da universalidade e integralidade, da manutenção da vinculação de recursos para a saúde e educação, a defesa dos profissionais de saúde, cientistas e gestores, nossos funcionários públicos, a intransigente luta pela educação e universidade públicas, pela ciência e inovação. Essa agenda emerge em meio ao obscurantismo, a defesa do Estado mínimo e as atrocidades cometidas diariamente pelo governo federal. Por isso, esta é uma agenda de defesa da vida acima de tudo. O fato de ser necessária uma pandemia como divisor de águas global para justificar a existência de serviços públicos bem financiados é um triste reflexo do avanço, ainda que sobre ruínas, da era neoliberal. Muitos pensadores pelo mundo dizem haver uma crise do neoliberalismo, mas no Brasil é o pensamento dominante que segue nos aprisionando. Após o SUS ter experienciado alguns avanços importantes de 1990 até 2014, vivemos anos de profundos retrocessos. Presenciamos um governo que flerta com o fascismo, aderido a uma agenda econômica ultraliberal que destrói as políticas públicas, mina as instituições, extingue espaços de controle social, promove a violência, as armas e a negação da ciência. Assim, a luta por um sistema universal e igualitário de saúde, como uma expressão da luta nunca fez tanto sentido como em nosso tempo, para o enfrentamento à Covid-19 e às desigualdades. A pandemia tem deixado muito claros os perigos e as consequências nefastas de mercantilizar a saúde e os cuidados. A terceirização e a provisão privada de cuidados de saúde
degradaram significativamente a capacidade do Estado de lidar efetivamente com a Covid-19, fragilizando a democracia. Ademais, é fundamental ter consciência de que a pandemia é uma consequência do modo de produção capitalista, que, além de concentrar riqueza e poder, aumentando as desigualdades, destrói os ecossistemas, levando o planeta a uma forte crise climática. De fato, as causas da crise climática e da Covid-19 têm elementos comuns e efeitos convergentes. Se algo está claro, é que podemos voltar ao mundo pré-pandêmico. Devemos reconstruir, com base na solidariedade e no enfrentamento às desigualdades sociais, econômicas, raciais e de gênero, uma alternativa de desenvolvimento equânime e sustentável. Nessa alternativa, reafirmamos a necessidade de entender a saúde como direito, com acesso universal e prestada por serviços públicos. As desvantagens das privatizações, terceirizações, do subfinanciamento crônico e do processo de desfinanciamento revelaram que é imperioso fortalecer o serviço público. Devemos consolidar a atenção primária à saúde, paradoxalmente esquecida neste momento de pandemia. Afinal, a paralisação dos atendimentos de diversas condições crônicas e linhas de cuidado se manifestará de forma desastrosa, resultando em agravamento destes problemas e gerando ainda mais mortes evitáveis. São necessários mais recursos de custeio e investimento para lidar não apenas com a alta incidência persistente de casos de Covid-19, principalmente com as novas variantes, mas também com pacientes com outras condições agudas e crônicas não tratados no período. Reposições salariais, melhores condições de trabalho, mais pessoal e maior apoio aos profissionais de saúde serão necessários. A prioridade deve ser o financiamento público adequado para serviços de qualidade e empregos de qualidade, em vez de restrições orçamentárias, privatização ou parcerias público-privadas que não oferecem melhores serviços. Nos anos recentes, nos tornamos párias internacionais. Por isso, é importante destacar que são desejáveis relações exteriores altivas, sem abrir mão da soberania nacional. Esta crise sanitária mostra que devemos considerar a necessidade de controle sobre a capacidade de pensar e produzir equipamentos e conhecimentos necessários ao bem-estar e à vida de todos. As deficiências reveladas durante a pandemia, da falta de EPI, respiradores, material de testagem em massa e, finalmente, a matéria-prima das vacinas, nos coloca diante da necessidade de articular um novo modelo de desenvolvimento que tenha nos direitos democráticos a sua locomotiva. Após muitos anos tentando aprender a ensinar, percebemos a centralidade da saúde articulada com saberes multidisciplinares e com a política. A crise sanitária trouxe consigo o aprofundamento da crise econômica, que, juntas, fomentaram uma crise política profunda, nos permitindo entender a necessidade de mudanças estruturais. As respostas aos problemas gerados são complexas e não estão disponíveis nos livros, devendo ser construídas através da valorização do conhecimento, da política, da ciência e da inovação. A crueldade dos mercadores da morte, encarnada de maneira eficiente pelas autoridades políticas em exercício, deve ser assimilada como uma tristeza sem precedente e uma dor inquestionável. Mas, como disse o poeta Vinícius de Moraes, a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Como expressão do direito de todos à saúde e à vida, o SUS, definitivamente, é nossa realidade a ser defendida, nosso orgulho portador de esperança. Então, após agora a leitura da carta, para encerrar o nosso 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde, passo para Gunnar Azevedo e Silva, presidente da Abrasco.
Bom, gente, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Tanaka, boa tarde, Rosana, boa tarde, Tiago, a equipe aqui que está dando suporte na transmissão. Eu queria dizer que eu fico até emocionada de ouvir essa carta, né, com a leitura da carta. Eu acho assim, o congresso que está acabando, né, no último dia hoje, ele cumpriu totalmente o espaço dado para a saúde coletiva agora, né? A gente vivendo todo esse sofrimento, um ano de sofrimento, o Brasil vivendo um ano de sofrimento, nossa população vivendo tudo isso, esse congresso mostrou o que muito bem a Rosana falou, Tanaka falou, e todos os trabalhos, todos os painéis, todo o debate trouxe. A saúde coletiva brasileira está viva, está de pé, ela existe, ela é uma realidade construída que não vai poder ser facilmente destruída. Esse governo já destruiu muita coisa, mas não vai destruir o que a gente já criou, o que a gente já construiu. A gente está aqui para dizer isso. E esse Congresso cumpriu totalmente essa função. Cumpriu, inclusive, expandindo, inclusive mostrando competência, mostrando que o caminho é esse, mostrando que muito mais do que ficar dentro das nossas salas ou fazendo pesquisa, a saúde coletiva o tempo todo fez isso junto com trabalhadores da saúde, trabalhadoras da saúde, com o sistema de saúde, com todos aqueles que têm compromisso com um país melhor. Então, eu fico muito satisfeita de perceber que muita gente entendeu e veio junto com a gente. Eu estou falando, gente, inclusive, não só da nossa área de saúde coletiva. Foi um congresso que ultrapassou barreiras, ultrapassou fronteiras e mostrou que nós estamos aqui. Nós não somos só nós somos muitos. O Brasil é muito grande para poder aceitar calado o que a gente vem vivendo, o que a gente vem sofrendo. Chega, não vamos dar continuidade a isso da forma como está. Isso que eu falo é esse sofrimento. O SUS não foi feito para isso, o SUS foi feito para salvar vidas, para melhorar a condição da vida de todos os brasileiros e brasileiras. O SUS foi feito para dizer que o Brasil tem o melhor sistema único de saúde do mundo. E o SUS é muito mais do que só assistência. O SUS é tudo que a gente aprendeu em saúde coletiva, é tudo que a gente previne, é tudo que a gente pensa para um futuro melhor. É o desenvolvimento da nação. É a grande conquista do povo brasileiro. E esse congresso mostrou isso de forma muito clara, de forma muito inovadora, como o Tanaka falou, com a premiação desses trabalhos, mas de forma especialmente muito, muito construtiva. É na construção que a gente aumenta, que a gente avança, e é na construção coletiva que a gente vai sair de uma crise que individualmente ninguém vai conseguir resolver. Só vai ser feito de forma coletiva. E essa é a função da saúde coletiva. Gente, eu não tenho como agradecer a comissão científica, a toda a comissão técnica da Secretaria Executiva da Abrasco, no nome do Tiago, da Ayane e todos os nossos colegas, a nossa comunicação, no nome do Bruno, da Harry e de todos que estão lá contribuindo, a comissão científica do Congresso, no nome da Rosana e de todos, foram muitos. Eu vi como era grande aquela comissão científica, mas ela foi grande o suficiente para mostrar que o SUS também é grande, que a nossa é muito grande, que os nossos programas são fortes, que o nosso SUS realmente tem o que dizer. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que colaboraram nesse processo. Não foi um processo simples, foi o primeiro congresso virtual que a Abrasco realizou. Eu tinha muito medo do que ia ser na hora da gente começar com isso, e não teve nenhuma falha. E isso não foi à toa, gente, isso não foi à toa porque isso foi o trabalho de muitas pessoas. Para que tudo desse certo, o trabalho de muitas pessoas tem que somar, e somou e deu muito certo. Então, esse é o caminho. Vamos em frente, a Abrasco não vai parar, a gente continua fazendo muita coisa, junto com a Frente da Vida, a gente convoca todas e todos para o ato que vai ter nesta segunda-feira, Educação, Saúde e Assistência Social. Nesta segunda-feira, às 19 horas. A nossa comunicação vai falar do Congresso, vai passar o que foi de bom do Congresso, vai ter notícias sobre o Congresso e vai começar a convocar esse ato de segunda-feira. Nós temos um monte de gente
da área de educação e assistência social, que está junto com a saúde, também querendo mudar a situação que o Brasil está vivendo. Então, é com eles que a gente se soma. Nós temos um exército de defensores do SUS, de defensores da educação pública e gratuita e da assistência social para garantir proteção social para todo o nosso povo, que precisa disso neste momento. O lockdown, se não tiver proteção social, não vai ser efetivo. A gente tem que acreditar que tem futuro melhor. A gente vai voltar a respirar, e repito o que eu falei, a gente vai voltar a respirar e o povo brasileiro vai voltar a ser feliz. Gente, muito obrigada. Com isso, a gente encerra o congresso aqui e digo para vocês, muito feliz de estar aqui com vocês neste momento. Beijo grande para todo mundo, um abraço a todos os abrasquianos, a toda a nossa população, e a gente tem um futuro pela frente. Muito obrigada. Viva o SUS! Vacina para todas e todos.